Olá, eu sou o Christian Joy e essa vai ser a nossa aula sobre impressionismo. E para começar, eu gostaria de então falar algumas perguntas sobre esse termo impressionismo. O que você acha que significa impressionismo? E o que você acha que tem a ver essa palavra impressionismo? O que essa palavra remete para você? Bom, provavelmente surgiu alguma coisa aí como impressão, a impressão das coisas, o que as coisas causam de impressão em mim, ou algo do tipo. Então vamos olhar para essa imagem aqui. Essa imagem, então, é uma imagem do Monet chamada Impressão do Sol Nascente. O que você consegue identificar de cara nessa imagem? Bom, dá para ver que tem um barco numa espécie de lago, aí tem um sol no fundo, pelo título, né? Impressão do Sol Nascente. E tem alguma coisa lá no fundo que é umas formas que não dá para identificar muito o que é, podem ser fábricas, umas estruturas, umas fumaças, alguma coisa assim, certo? E essa pintura aqui? Essa daqui a gente já consegue ver melhor o que significa, né? O que tem ali e tal. Dá pra ver que é uma ponte, as pessoas estão passeando, tem lá os prédios no fundo. Essa aqui é a Pont Neuf de Paris, 1872, do Renoir. Então, dá pra ver ali uma cena de cotidiano, algo do tipo. E o que a primeira e a segunda imagem têm em comum? Bom, provavelmente você falou aí que elas são um pouco borradas, não dá para ver muito bem nitidamente, você está meio desfocada a imagem, né? Algo do tipo. Bom, essa é a verdadeira Pont Neuf em Paris, né? Que é a que foi representada pelo Renoir na pintura, e aqui a gente consegue ver que ele representou bem próximo do que é a ponte, só que aqui é uma fotografia, então não parece que está borrado, né? Não parece que está desfocado, tá bem nítido, a gente consegue ver a ponte de uma forma bem nítida. E por fim eu trouxe essa imagem aqui, que é outra pintura, essa pintura aqui, que é a pintura do Edgar Degas, Aula de Dança. Aqui nessa pintura, diferente das outras duas que a gente viu antes, a gente consegue perceber que é um pouco diferente ali a questão do tema, né? Porque a primeira e a segunda são paisagens, são duas cenas ali, né? É um plano mais aberto, aqui já é um plano mais fechado, ele representa as bailarinas, o professor, né, de dança, o professor de balé ali, né, as pessoas estão mais próximas, não tá tão embaçado quanto as outras, né? Não tá tão desfocado, já tá um pouco mais nítido. Mas o que a gente consegue identificar de semelhança nas três imagens? Nas três pinturas? Bom, a gente tem uma semelhança muito forte que é a questão da luz. Na primeira é uma cena noturna, então tá de noite. Na segunda é uma cena assim que já é de dia, tá o sol bem forte. E nessa daqui já tem uma luz um pouco mais suave, né? Parece uma manhã ou algo do tipo. Aqui eu trouxe algo diferente, que não é uma pintura, é uma escultura. E também é impressionista. Essa escultura chama A Pequena Bailarina, ou em francês, Le Petit Hat. Le Petit Hat quer dizer ratinho em português, né? Mas a gente traduz como A Pequena Bailarina. E foi apresentado em uma mostra impressionista também, então, portanto, é uma escultura impressionista que a gente não tem muitas esculturas impressionistas, a maior parte das obras impressionistas são pinturas, mas aqui é interessante porque petit hat quer dizer ratinho, como eu disse, e era um termo que era utilizado pelas bailarinas para dizer, apelidar, né, bailarinas que não tinham condições financeiras de praticar o balé, de estar numa escola de balé. Eram bolsistas, então eram pessoas que vinham das periferias, aqui no caso de Paris, né, e as periferias tinham muitos ratos, então eles chamavam as pessoas que vinham das periferias, as pessoas que eram mais pobres e estavam na aula de balé, de ratinhos, né? Então, aí um termo que não é muito legal, mas era o apelido que se dava, então esse artista ele resolveu então representar e trazer para exposição, né? Trazer para um lugar aí super de gente rica, né? Que seria a galeria, o museu, uma pessoa que eles chamavam de ratinho. Então, para a gente entender aí qual que é o contexto que surgem essas pinturas, a gente vai
olhar para o contexto histórico que o impressionismo surgiu. Então, o impressionismo ele surge depois de duas grandes revoluções, que foi a Revolução Francesa e depois a Revolução Industrial. Na Revolução Francesa, a gente teve então a troca de sistema político e econômico, a gente teve a ascensão da burguesia, né, a tomada aí do poder, outras formas de organização social, a gente tem aí também muito fortemente o surgimento da mercadoria, do dinheiro, do capital, da burguesia. Então, se você lembrar das aulas de história, você vai entender aí, você vai conseguir lembrar o que aconteceu. E logo depois da Revolução Francesa, a gente teve então a Revolução Industrial, onde houve a troca então dos serviços de manufatura, que eram serviços artesanais, para os serviços industrializados. Então, o surgimento da indústria como uma força produtiva aí para arrecadar aqui, ó, mais faz-me né, o famoso dinheiro. O que isso implica? Então, teve a escala produtiva, as pessoas vieram então do campo para a cidade, as cidades aumentaram de gente, tiveram que ter mais construções. Aí também as cidades começam a se transformar por causa desse monte de gente que está chegando, das indústrias que estão surgindo. O advento da luz elétrica fez com que a vida noturna aumentasse, então a gente tem aí mais pessoas circulando de noite. E também em Paris a gente vai ter os cafés, né, o surgimento dos cafés, que até hoje aí no centro da cidade você vê que tem um monte de café espalhado. Mas naquela época era utilizado muito pelos artistas, para os artistas se encontrarem, falarem sobre os seus trabalhos e tal. E uma coisa muito importante que também marca essa questão diferente do impressionismo, né, que a gente já vai ver especificamente o que é o surgimento da fotografia. Então, com o surgimento da fotografia, a fotografia ela já pega e já registra a imagem tal como ela é, né? Ela registra aquele momento, aquele fragmento. Então, os artistas que antes tinham essa preocupação de representar a realidade, de representar a vida cotidiana, as pessoas, como fotografias, agora param de ter essa preocupação, porque a fotografia já dá conta disso. E por esse motivo, eles vão então procurar outras formas de se relacionar com o próprio trabalho. E os principais artistas desse movimento então vão ser o Frederic Basile, a Camille Pissarro, Roberto Morisot, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas e entre outros. Então, esses artistas eles vão se preocupar com essa questão muito forte que a gente viu nas imagens, que a gente falou, que é a luz. A luz vai ser a coisa mais importante aí para os impressionistas. E como tem a fotografia, eles vão se preocupar então de registrar o momento da incidência da luz. E como a gente bem sabe, o Sol ele não fica parado durante o dia num lugar só. Ele vai passando, né? Durante o dia ele vai, cada horário ele está num lugar. E com isso, a luz muda, né? Então, como a gente pode ver no meu rosto, quando eu fico assim, a luz está de um jeito, quando eu fico assim, a luz muda sobre o meu rosto. Assim também acontece com o sol durante o dia, sobre as pessoas, sobre as coisas. E os impressionistas queriam, então, captar esse momento, esse fragmento do dia, sobre a impressão que eles tinham a respeito da luz, que estava incidindo daquela forma nos objetos e nas pessoas. Por esse motivo, eles vão parar de se preocupar tanto com ali a técnica, o refinamento, né, das coisas. Eles vão fazer pinturas cada vez mais rápidas para poder captar essa impressão que eles estavam tendo. Se a gente olhar para essas duas pinturas aqui, essa desse meu lado vai ser então as Respigadeiras, que é uma pintura realista, e aqui desse meu outro lado a gente vai ter as Ceifeiras, que é uma pintura impressionista. Se a gente olhar para as duas, a gente consegue ver bem certinho as diferenças entre um estilo e outro. Porque aqui a gente vai ter muito mais essa preocupação com representar a realidade, e aqui isso é perdido. A gente tem ali a questão da pintura mais rápida, os emplastes de tinta e várias outras coisas que vão ser mais importantes para os impressionistas. Então, nessa aula a gente viu aí algumas pinturas impressionistas, dos principais artistas do movimento, o contexto histórico, né, ali o surgimento da fotografia, as revoluções que vão levar a essa discussão impressionista nesses pintores e nessas obras, e as diferenças entre as obras impressionistas para as obras anteriores. Então é isso, obrigado pela aula.